recebermos a árvore da vida, estarmos prontos para conectarmos com a divindade, o nosso Criador, aquele que quer repousar a sua luz dentro de nós. Para isso precisamos preparar o vaso, o cli apropriado para o repouso da santidade de Deus. Um caminho de Techuvá, um retorno ao estado original de Adão, antes da queda. Preparação para Shavuot. Maranatha. Vamos aprender hoje sobre o Lag BaOmer. O que quer dizer Lag BaOmer? Vamos colocar aqui no quadro. O Lag é a junção do Lamed, que vale 30, e o Gimel, que vale 3. Isso está denotando a numeração 33, que é o 33º dia do Omer, da contagem do Omer. Ba, o Beit aqui, como um artigo, né? 33º dia do Omer. Aqui temos o Aina. Vamos colocar um rolo para fazer o som de O. BaOmer. E um resto final. Vamos fazer a gematria da frase? Né? Temos aqui o Lamed com 30, o Gimel com 3, 33. O Beit com 2, 35. Aqui tem um Aina com 70, 105. Tem o mesmo valendo 40, 145. Com um resto aqui com um valor de 200, 345. Vamos contar agora com essa palavrinha que eu tenho aqui embaixo. A gematria dela. Aqui eu tenho, ó, Mem com um rolo Mo. E aqui eu tenho um Shin com um segolo She. Aqui não tem som, é um rei. Então, Moshe. O Moshe da Torá, Baruch Hashem. Então, o Mem é 40, o Shin é 300 e o rei é 5. Então, estas duas, né, esta frase e este nome tem uma conexão pela gematria. Eu já ensinei para vocês que a gematria ela faz essa conexão ou algo que é totalmente averso. Aqui no caso é a conexão da alma de Moshe Rabbeinu com esta data do Lag BaOmer. Vamos aprender esse segredo. Baruch Hashem. O Lag BaOmer, o 33º dia, é comemorado a morte do Rav Shimon Bar Yochai. Vamos escrever o nome dela, só para a gente aprender a escrever o nome dela. Rabi Shin, eu tenho um pontinho aqui em cima. On Shi On Shimeon Rabi Shimeon Bar. Isso aqui não é hebraico, isso aqui é aramita. Bar significa filho em aramaico. Ou na verdade o mais correto é o que saiu de dentro. Então vamos ver como é que vai. Como é que vamos construir esta frase? O reto aqui agora. Um Aleph e um Yud final. Yochai. Rav Shimon Bar Yochai.
é um rabino, Shimeona, que saiu de dentro de Yochai. O filho dele, Baruch Hashem. Então, na data de 33 do Homer, ele faleceu. Só que nesse dia que ele faleceu, ele juntou os seus alunos e ele trouxe a maior luz que ele revelou com toda a sua jornada, que nós vamos estudar aqui um pouquinho. E nesse dia ele ordenou que o seu filho fizesse anotações de tudo que ele aprendeu com ele. Então, nasceu também, Shimeon, né, o Rav Shimeon, ele sai do mundo, mas ao mesmo tempo revela a maior luz. Por isso que nós judeus, nós não comemoramos aniversário de nascimento das pessoas. Geralmente, dos sábios principalmente, nós lembramos do falecimento, assim como o nosso mestre Yeshua nos ensinou. Lembre-se da minha morte no momento de Pessah. Por quê? Porque quando o ser humano morre, é quando ele consegue fazer a maior revelação de luz de toda a vida dele. Certo? Baruch Hashem. Então, este é o personagem principal do Lag BaOmer. Baruch Hashem. Vamos iniciar com algo muito interessante que está na Torá, no Bereshit. Aqui, quando você pega o seu Tanar para você me acompanhar. A primeira frase que tem, né, da Torá, nós até estudamos na aula de hebraico. Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E assim ele continua o processo. Onde nós queremos chegar aqui? Até quando apareceu pela primeira vez a palavra Tov na Torá. Vamos escrever Tov. Tov. Tov significa em hebraico bom e bem, né? Pode ser bom, pode ser bem. Boa será Tová, Baruch Hashem. Para você encontrar a palavra Tov aqui no hebraico, no Ivrit, na Torá, você vai encontrar 32 palavras até chegar em Tov. Se você contar aí na sua Torá, você vai encontrar 32 palavras. O que isso quer dizer? Vamos escrever 32 em hebraico? Ó, lambda é 30 e 2, bet. Então aqui eu tenho o 32. Tem uma palavra que escreve dessa forma, que é lev, coração. E o Tov é bom. Os nossos sábios nos ensinam, o Rav Shimon, né, nos ensina que onde a palavra é encontrada pela primeira vez na Torá é a raiz daquela palavra. Então, quando o Eterno fala Tov, foi porque ele disse haja luz. Então, a bondade vem da luz de Deus, vem do conhecimento de Deus. Assim como o nosso Mashiach, Yeshua, nos ensinou que bom era o Eterno. Ou seja, o Tov vem de Deus, não dos homens, vem do Criador. Baruch Hashem. Então, para nós encontrarmos o bem, o bom, que é o bem, né? Nós temos que ter um desejo, porque o desejo, ele parte do coração, certo? Então, para que eu encontre o bem, o bom, que é a luz de Deus, eu preciso desejar com o meu coração. Olha que sabedoria maravilhosa. Então, aqui eu tenho, ó, 32, né? A gematria aqui, 32, aqui é 30, aqui é 2, 32. E o Tov completa, então, a próxima palavra, que será a 33ª palavra. Olha só que luz que vai se revelar no 33º dia, né? Vai ser o Tov, o bom, o bem vai se revelar neste dia. No 33º dia do homem. Então, no 33º, a gente encontra a palavra Tov. Qual é a gematria de Tov? Vamos ver a gematria de Tov? Teta é 9. O Vav é 6. E o Beit é 2. Quando eu somo isso aqui tudo, eu tenho 17. Que sabedoria maravilhosa. Encontramos aqui a gematria do Tov, que é 17. Nós sabemos que até a última palavra antes do Tov havia 32 palavras, certo? Se nós pegarmos essas 32 palavras, né, e juntarmos com o valor do 17, que é o bem que o Eterno nos dá, que número que eu vou ter aqui? Então, 17 mais 32, eu vou ter o número 49, que é justamente a jornada da contagem do Homer. Então, para que eu alcance o bem da luz do Eterno, eu preciso fazer essa jornada, caminhos, vamos colocar assim. Baruch Hashem. Agora eu quero entrar com vocês com a história em si
né, do nosso povo, dos sábios, principalmente do personagem principal, que de Elad Baomer, que nós já encontramos a gematria. Quem é o personagem principal? Moshe Rabbeinu. Tem tudo a ver com Moshe, certo? O Lag Baomer. Então vamos falar um pouco sobre Moshe? Moshe, quem é Moshe? Né? A primeira vez que Moshe encarna neste mundo físico, ele vem como Hevel, como filho de Adão com Rava, certo? Ele é morto por conta de ciúmes de seu irmão Caim, por conta de que o irmão queria ter 2 esposas, porque Hevel nasce com 2 irmãs gêmeas, e ele se casa com as 2. E Caim, por ser o primogênito, acha aquilo um desaforo de seu irmão ter 2, ele só ter uma, e ele queria por inveja uma das esposas de Hevel. E com isso ele mata Hevel. E também a questão do sacrifício, mas a gente, né, sabe que o que realmente motivou o assassinato foi a inveja, a usura de Caim. Então Moshe, ele volta novamente em Shet. Shet é aquele que nasce de Rava novamente quando se une a Adão. A faísca da alma de Moshe passa por Shet. E depois aparece em outro personagem importante, que é o Noah, aquele que faz, né, o resgate das pessoas na arca dos animais. Nisso, Moshe, ele volta no próprio Moshe. Moshe tem todo aquele processo da sua jornada de libertação do nosso povo do Mitzrayim. Ele passa por uma situação de matar um dos egípcios, que estava, na verdade, aquele homem, ele era um estuprador, que tinha estuprado uma de nossas irmãs judias. E ele estava querendo matar o marido dela a pancada para ficar com ela. Então Moshe interviu. A Torá que Moshe olha para um lado e para o outro, e ele mata o egípcio e o enterra na areia, não é assim? Isso são códigos. Essa questão de Moshe olhar para um lado e para o outro, é que ele olhou para o passado daquela alma, como eu já ensinei para vocês, a gente faz esses retornos aqui. E ele olhou para trás o que aquele homem já viveu, olhou para frente o que aquele homem iria viver e viu que aquele homem não trouxe nada de bom para o mundo, que era uma clipá muito grossa. Então Moshe quis ajudá-lo, quis destruir suas clipot e libertar a luz que havia naquele homem, né? Se houvesse alguma luz. E ele usou o Yud Kafshim, ele usou a terceira linha do Anabehor, né? E o que aconteceu? Ele fez essa purificação daquele homem, mas o homem só era clipar, então ele faleceu, ele morreu. E Moshe, então, o esconde na areia, o enterra na areia, é como se a memória dele fosse esquecida, entende? É isso que está querendo explicar ali. Então, com esse episódio, Moshe, ele, no outro dia, ele se depara com 2 Ivraim, né? 2 hebreus, 2 Ivraim, 2 irmãos hebreus, discutindo, brigando. E Moshe tenta intervir, fala com eles para que não fizesse aquilo. Porque já viviam em sofrimento, né? Com os estrangeiros. E ainda ficar brigando entre si. E aí eles se levantam contra Moshe e falam, quem é você, né? Para estar dando ordem para a gente. Você que matou o egípcio, quer matar a gente também? E aí Moshe, ele diz assim, ali na Torá fala que a coisa foi descoberta e Moshe foge. O que quer dizer nesse código? Quer dizer que Moshe, ele descobre o seguinte, o porquê da escravidão do povo hebreu. Por conta da Lashon Hará, eles tinham essa complicação com a língua. Então Moshe, ele fala, eu não vou aqui ficar ajudando quem não quer ser ajudado. E vai embora. Nisso Moshe, ele passa, né, por Cush, né? Ele reina em Cush lá, acho que 30 anos em Cush. E depois ele segue para Midian. Quando ele chega em Midian, o Yitro, que é o Jetro, ele joga Moshe no calabouço, porque Yitro, ele tinha sido conselheiro do Paró. E o Yitro não queria se sujar com o Paró. Ele falou, você está fugindo do Paró, fugindo do Egito. O Egito não podia fugir ninguém. Ninguém podia fugir do Egito. O Egito é uma prisão espiritual, né? E aí, o Yitro, para ele não se sujar, vamos colocar assim, com o Paró, com o faraó, ele joga Moshe num calabouço por 10 anos. Ele se esquece que Moshe está lá. E a Tzporá, que é a alma gêmea de Moshe, lá do começo, lá de Hevel, que cai em inveja, ela é Tzporá.
E Tzipporá cuida de Moshe, dá alimento para Moshe, dá atenção para Moshe, não deixa Moshe enfraquecer, né, morrer. E durante 10 anos. Só que acontece o seguinte, aí vem um segredo. Quando passa-se 10 anos, o Itrô se lembra de Moshe. E aí ele comenta, será que tá vivo? Que eu joguei lá embaixo da terra, lá no calabouço. E Tzipporá vai e diz para seu pai que ela cuidou dele, que ele está vivo. Aí ela tira ele da prisão e ele, como ele já tinha percebido que ela era a alma gêmea dele, ele pede ela em casamento para o pai. Mas o Itrô, ele era um sacerdote idólatra. Ele não servia ao Eterno. Lá na frente, quando o povo já está no deserto, Itrô, ele vai até Moshe e se converte. Mas aqui, naquele momento, ele era um idólatra, fazia práticas horríveis. Não é só uma idolatria simples que nem a gente vê hoje, de rezar para outro ser que não é o Eterno, de adorar, vamos botar assim, louvar e glorificar outro ser que não seja o Eterno. Isso é uma idolatria? É, mas isso é básico. A idolatria que Itrô fazia era serviços misturados de toda a sujeira que você possa imaginar do primeiro pecado. Envolvia assassinato, né? Porque ele sacrificava pessoas, né? Não envolvia assassinato, envolvia relações ilícitas sexuais, porque tinha todo um ritual sexual, que foi o que aconteceu no primeiro pecado. Então, a idolatria não era uma coisa simples como a gente costuma ver hoje. Era uma coisa muito grave, né? E Moshe Rabbeinu sabia que Tzipporá era a alma gêmea dele, que ele precisava casar-se com ela. E Moshe, ele fala de boca para fora o seguinte, olha só. O Jetro, ele fala para Moshe, o Itrô, eu lhe dou a Tzipporá se o filho de vocês, que vocês tiverem, o primogênito de vocês, for meu sucessor na minha religião, como sacerdote da minha religião. E aí Moshe, ele olha, porque Moshe não é uma pessoa qualquer. Moshe, ele tem uma visão muito grande espiritual, como eu falei para vocês. Ele olha para frente, olha para trás, né? Assim, da alma da pessoa, ele lê a pessoa. E Moshe viu que Itrô ia entrar no caminho da Torá. Que Itrô ia se converter ao Eterno. Então Moshe falou assim, eu vou dizer que sim, mas lá na frente ele não vai querer o menino para fazer nada dessas coisas, porque ele mesmo não vai querer fazer. E aí Moshe fala de boca para fora que sim, tá bom, viu? Aí ele dá a mão de Tzipporá para Moshe nessa condição, certo? E aí isso, porque assim, a gente tem que entender que quanto mais é o grau elevado de espiritualidade de uma pessoa, essa pessoa é mais cobrada em seus erros, né, do que uma pessoa simples e comum. Então Moshe, ele fazendo isso, mesmo sem querer, ele causou uma mancha, que isso ele tinha que depois consertar, né? Então acontece que Moshe tem o Gershon, né, que é o primeiro filho dele, ele não se torna idólatra, não se torna sacerdote idólatra, não. Mas o filho de Gershon, que é o Yonatan, esse sim, esse se torna um grande idólatra, né? Por conta desta promessa, né? Mesmo que falsa, de Moshe Rabbeinu, né? Então, a alma que vem nesse Yonatan precisa ser consertada pela alma de Moshe. Então, Moshe, ele vai fazer um processo de voltar de novo para consertar isso. Porque Moshe, ele trouxe muitas almas para o caminho da luz da Torá. E esse neto de Moshe acabou que desviou muitas almas do caminho da luz, né? Então, olha só. Então, Moshe, ele vai voltar de novo dentro de um corpo de um dos sadiks chamado Ahiah Hashloni. Quem é esse Ahiah Hashloni? Ele é um grande sábio, que é dito que a força de profecia que Moshe tinha era a maior de todas, né? E depois, o segundo mais forte, um profeta que tinha mais essa sabedoria vinda do Eterno, essa luz direta do Eterno, era Shmuel. O Shmuel que nasce de Haná. E em terceiro lugar era esse Ahiah. Esse Ahiah tinha um neto. Esse neto era Yoravam. Esse Ahiah, ele foi mestre, ele foi rabi, ele foi rabino de ninguém mais do que o profeta Eliyahu. O profeta Eliyahu, que se tornou o anjo Memtat, que a gente não fala o nome, né? O nome completo, que é Meta,
né? Mentet. Esse nome aqui não fale alto, certo? Esse anjo que é Eliyahu Hanavi, ele está responsável por todo mundo de Yetzirah, as Sefirah de Res, Vurat, Feret, Nessa, Hod e Yesod. O responsável por esse grande mundo de Yetzirah é o Mentet, certo? Baruch Hashem. E o mestre de Eliyahu, que é o Mentet, é o Arriá, esse grande sábio Arriá. Esse sábio Arriá, ele tem um neto. O nome do neto é Yerovam. O Yerovam é aquele homem que a profecia lá de Shiló, né, fala que as vestes deviam ser rasgadas 10 partes, né, que ia ficar para ele, porque o Eterno ia cortar o reino de Israel em 2 partes. E Yerovam foi escolhido pelo Eterno para ser o rei das 10 tribos, né, enquanto Shilomo, depois da morte de Shilomo, o filho dele, Rehovam, que é o Roboão da Bíblia, né, em português, ele ficaria com Yehudá e Binyamin na parte de baixo, no sul. Seria o reino de Judá, né? Então, o Yerovam, que é escrito em português como Jeroboão, ficou sendo o rei das 10 tribos de cima. Só que aconteceu um problema com o Yerovam. Ele era muito soberbo. E ele, então, usurpou todo o Israel das 10 tribos, não queria dividir nada, tipo assim, porque o templo sagrado tinha ficado no território de Yehudá. Então o povo tinha que fazer aquelas peregrinações das festas, né? E isso demandava o quê? Dinheiro. Tudo que é turismo dá muito dinheiro. Então ele invejou isso, ele usurpou isso. Ele falou, não vou deixar, né, o povo ficar indo para festa em lugar nenhum. Eles vão gastar o dinheiro deles aqui no nosso reino. O Arriá, então, tem esse neto, que é um rei Yerovam, usurpador, ou seja, alguém que, que tem a cobiça muito grande. Esse homem vai fazer um plano maligno para poder manter o povo na região das 10 tribos sem descer para Yehudá, para que não fizesse, então, o turismo lá e deixasse suas posses, né, suas riquezas dentro do reino de Israel. Ele convoca os sábios das 10 tribos, né? E entre eles tem o Arriá, só que ele não chama o avô dele, o Arriá. Ele chama os outros que são menores. E ele combina com homens perversos que são como ele. Sentar-se assim para reunião. Uma pessoa sadik, uma pessoa perversa. Uma pessoa sadik, uma pessoa perversa. Uma pessoa sadik, uma pessoa perversa. Dessa forma. E assim... o plano dele é que na hora de resolver as coisas, o perverso fizesse uma influência em cima do sadik. Sempre assim, de dupla, né? Isso se chama rivruta. É a maneira que os judeus eles estudam a Torá, eles aprendem da luz, questionando o outro, fazendo discussões com perguntas inteligentes, perguntas que fazem o vaso, né, o cli, o recipiente para receber a luz. Assim que os judeus aprendem. Por isso que eu falo com vocês lá no grupo, podem perguntar, né? Claro que nós temos aqui os vídeos com explicações, então vocês precisam assistir os vídeos. Aquilo que for dúvida, a gente vai completar. Não é assim, como se nem tivesse visto o assunto, certo? Então é um estudo. A pergunta tem que ser inteligente, no sentido de completar o estudo do que já iniciou aqui no vídeo, no canal. Baruch Hashem. Então vamos continuar lá o que aconteceu. Então ele fez uma proposta horrível, né, para aquele grupo de sábios que seria ali, então, aqueles que iriam dar o aval final para que tudo ocorresse. Porque o reino de Israel não era governado apenas pelo rei. Tinha os sábios, né, o Sanhedrin, né, que era aquela composição de homens sábios na Torá, que também tinham sua voz, né, davam opinião e dirigiam o reino junto com o rei. Então, qual foi a proposta indecente que ele fez? Ele disse, vocês estão comigo nessa nova jornada, nesse novo reino, vocês estão comigo, fecha com tudo. Aí os sábios falaram assim, sim. Aí ele disse assim, e se para tudo mesmo, até para idolatria, se fosse o caso? Aí os sábios, que são sadik, falaram, não, idolatria jamais. Aí os perversos foram e disseram para os sábios, não, isso aí é só um teste.
Ele não vai fazer idolatria, jamais. Ele só está falando isso para poder saber se você realmente vai ser fiel a ele no reino. Não vai debandar para o lado lá do reino do sul, vai ficar com ele aqui no norte. Aí o sábio falou assim, então tá bom. Aí eles, né, nessa ingenuidade, vamos colocar assim, sem querer, assinaram um documento que até se fosse idolatria, eles fechariam com o rei. Então aí o rei agora vai atrás do avô, que é o Arriá, que é aquele que é o forte, que é o maior de todos, o sadique da época lá dele. E aí ele vai e fala com o Arriá, olha, os sábios, né, eu reuni com eles disseram que estão comigo para tudo, inclusive até se for para idolatria. Aí o Arriá falou, não, idolatria não, jamais. Aí ele disse assim, ó, eles assinaram. Aí o Arriá pensou, isso deve ser um teste. Não é verdade que meu neto vai fazer idolatria? Eu vou assinar também. E ele assinou. Nisso, o rei Yerovam, né, ele construiu 2 bezerros de ouro, não um só, ele construiu 2, um para aclipar no seu aspecto masculino e um para aclipar com o aspecto feminino. E disse para os lá no território da tribo de Dan, né? E ele disse para o povo ali das 10 tribos que eles deveriam então trabalhar a Deus ali onde estavam os bezerros de ouro. Que era ali que era para fazer o trabalho divino agora. E ali foi até encontrado ruínas deste lugar, né? Onde ficavam os altares dos bezerros, onde ficava toda essa questão do altar de queimar os animais, né? O lugar do altar de incenso. Eles fizeram como se tivesse uma réplica do templo, só que com esses bezerros lá, né? E assim ele iludibriou as pessoas e as pessoas passaram a fazer essa maldição dessa idolatria, né? E assim que foi a destruição das 10 tribos, por conta de que começou esse serviço Avodat Zará, né? Esse serviço estranho para Deus, o Eterno então dispersou as 10 tribos, que até hoje é difícil de encontrar esse povo, mas no final de tudo eles vão ser reunidos novamente, né? Várias vezes, né? Então esse Yerovam, né, ele agiu com essa maldade. E Arriá, que é a alma de Moshe Rabbeinu, novamente caiu, né, nesse problema de avalizar a idolatria. Novamente. Olha só. Então aí agora, quando passa mais um tempo, vai aparecer um homem chamado Rav Akiva. Todo mundo aqui já conhece a história de Rav Akiva, que ele com 40 anos começou a aprender, né, que ele não sabia nem ler nem escrever, e ele com 40 anos então ele foi para a escola, porque ele se apaixonou por uma garota que era filha de um milionário, e ela disse que só podia casar com um homem que tivesse Torá. E ele não sabia nem ler. Então ele se esforçou e se tornou um grande rabino. Inclusive o Rav Akiva, ele teve 24 mil alunos, né? Desses 24 mil alunos, 5 deles sobreviveram à questão que é chamada de praga, que foi por cima deles, mas não é praga de doença. E ali foi porque o Rav Akiva e eles, né, queriam empossar um Mashiach. E isso foi visto pelos romanos como uma rebelião. E aí os romanos pendurou todos eles, os 24 mil, e depois matou o Rav Akiva no final, né? De uma maneira horrível, né? Ele foi escalpelado vivo. Misericórdia. Então, desses 24 mil, sobraram 5. Dos 5, o mais proeminente foi um homem chamado Rav Shimeon Bar Yochai. Vamos ver aqui no hebraico a relação de Arriá e Rav Shimon. Vamos escrever o nome deles aqui? Então, primeiro vamos escrever Arriá. Aleph, Ret, Yud, Rei. Arriá. E agora, o Shimeon Bar Yochai. Ele é filho de Yochai. Vamos escrever com outra cor, para a gente poder fazer a interação dos nomes. Yochai. Então, nós vemos aqui que os nomes deles, né, do pai de Rav Shimon e do Arriá, que era o avô do Yerovam, tem letras, né, que fazem a conexão. Então temos o Aleph, temos o Het e temos o Yud.
Também aparece aqui um Vavo e aqui um Rei. Isso denota que faíscas desta alma, que é a de Moshe, passa para o pai de Rav Shimon e passa para Rav Shimon também. Então, Rav Shimon, ele é parte de Moshe Rabbeinu, assim como Achai era e Yochai, o pai dele. Então, voltando para a história que eu estava contando de Shimeon, o que aconteceu com ele, do Rav Shimon. Então, ele se reúne com mais 3 sábios, e nesse dia, um dos sábios diz para ele assim: os romanos têm sido muito benfeitores com o nosso país. Aí ele diz: por quê? Porque eles construíram, né, casas de banho, né, que traz um conforto para as pessoas. Eles construíram pontes para trazer aquedutos, trazer água para a cidade. Eles construíram um mercado grande, uma feira, né, para nós. Isso trouxe o comércio, né, aumentou a produção, o comércio da cidade. E aí, Rav Shimon vira para ele e fala: não, tudo o que eles fizeram foram para benefício deles mesmos e para nós foi só destruição. No mercado só tem prostituta. Tá cheio de prostituta. Na casa de banho tem lascívia entre os homens. E nesses aquedutos aí, sabe o que tem? Imposto, tarifa, né, de ir e vir com mercadorias, isso vai aumentando. Ou seja, Rav Shimon falou: não tem nada de bom para nós, só tem bom para eles. Um dos sábios que estavam ali saiu falando mal de Rav Shimon. Saiu por aí anunciando a torta direita que Rav Shimon era contra os romanos. E os romanos, eles eram muito severos, imperadores, né? Que queriam manter a população ali, ó, obediente. Ninguém podia falar mal do imperador, do império. Então, Rav Shimon foi condenado à morte. E para poder se salvar da morte, ele foi para uma caverna. Nessa caverna ele ficou 12 anos. Ele não foi sozinho, ele levou seu filho de 13 anos, né? Que é o Elazar. O Elazar, que é o mesmo nome do segundo filho de Moshe Rabbeinu. O primeiro filho era Gershon e o segundo era Elazar. E o Rav Shimon também tem um filho chamado Elazar. Quando estava com 13 anos, foi quando aconteceu tudo isso e eles foram para uma caverna. É dito que lá na caverna eles não levaram nada, a não ser a roupa do corpo. Porque senão ia dar suspeita, né, que estava fugindo. Então ele só simplesmente saiu andando e foi para essa caverna. E chegando lá, cresceu uma alfarroba, um pé de alfarroba, para que ele se alimentasse do milagre do Eterno. E começou a jorrar uma água, como um ribeiro, né, dentro da caverna. Como eles só tinham uma roupa, o que eles fizeram? Eles cavaram o chão, deitaram e se cobriram com a terra e ficavam assim durante todos os 6 dias comuns. E apenas no Shabat eles levantavam, se limpavam, vestiam a roupa e passavam o Shabat vestidos, arrumados. Isso por 12 anos. Durante esse período, Rav Shimon, ele recebeu a visita de Eliar Hanav várias vezes durante o dia, 2 vezes durante o dia. E Eliar Hanav, o anjo Mentet, né? Ele ensinava os segredos do universo para Rav Shimon. E é dito no Zohar que o anjo Eliar, ele tratava Rav Shimon como meu mestre. Por quê? Porque a alma de Rav Shimon é a mesma de Achaiá, né? Achaiá, Achaiá, era a mesma alma de Achaiá, que foi o mestre de Eliar aqui na terra, quando Eliar era um ser humano. E Eliar, então, veio ajudá-lo nessa situação, né? Porque Eliar aprendeu tudo de Torá com ele, com Achaiá, e agora veio ajudá-lo contando os grandes segredos. Que o que é o Zohar? O Zohar quer dizer esplendor, ou seja, esse esplendor de luz de segredos, né, que a gente chama de Kabbalah, né, que é todos os segredos do universo revelados ali. O Zohar não foi encontrado em todas as partes. Eu acredito que o restante do Zohar só vai ser encontrado quando Mashiach voltar, porque é um grande esplendor de luz. E se encontrar todas essas partes, vem aquela luz escondida do início, que eu falei, que é a luz dos justos, que vai ser revelada no final dos tempos. Ou seja, o Zohar já é parte dessa luz. Tanto que o Zohar, ele ficou escondido, enterrado, literalmente, por 1.200 anos. Ele ficou 12 partes, né, de 100 tempos, de 100 anos, guardado, para que fosse revelado realmente no final dos tempos.
e nós estamos começando a saborear, né? Nós aqui no canal Mahanaima, a saborear um pouquinho dessa sabedoria do Zohar. Então, tudo isso, toda essa grandeza que eu estou falando para vocês, desses tikkunim, desses concertos da alma de Moshe Rabbeinu, né? Que agora a gente vê também ali no filho dele, no Elazar, que era alguém que ele precisava também trazer de volta para o caminho, e esse menino fica com ele ali 12 anos estudando com ele, e mais 12 meses, porque quando eles saem depois de 12 anos, o Rav Shimon vê quem vem, vê aquele sábio que falou a Shunará dele. E ele estava trabalhando na terra, fazendo serviço na terra, e ele fala, como que uma pessoa perde seu tempo, sua respiração, seus batimentos cardíacos com o serviço da terra? Porque o homem já tinha, né, a consciência que ele tinha era só espiritual. E aí quando ele pensa isso, o homem, ele evapora. Então aquele homem era o mesmo egípcio que Moshe matou. Ele novamente encarnou, mas só que dessa vez é dito que a alma dele fez um tikkun, o Rav Shimon conseguiu fazer um tikkun da alma dele e ele não precisou reencarnar novamente. Então você vê que acontece uma fuga de Rav Shimon, Moshe também foge. Acontece uma morte de um inimigo, Moshe também acontece a morte de um inimigo. Porque é a mesma pessoa. A gente tem a chance de reviver novamente em outro corpo para completar o concerto de nossas almas. E o menino, como eu falei, o Elazar, quem era aquele menino? Quem era a alma daquele menino? Era o neto de Moshe lá, o Yonatan, que foi amaldiçoado, vamos colocar assim, pelaquela decisão de Moshe quando foi casar com Tzipporá. Então, ele volta no corpo de Elazar para, junto com o pai agora, aprender Torá e não entrar pelo caminho da idolatria. Então ali há um conserto, né? Um conserto total ali na vida de Shimeon. E é isso que nós vamos comemorar em Lag BaOmer. É necessário que você saiba isso para que você entre na sintonia da energia que é dispensada neste momento em Lag BaOmer. Né? Então, você pode estar acendendo uma vela para o Rav Shimon, né? Nesse dia de 33 do Omer. Ou até mesmo uma fogueira. Se você tiver como acender uma fogueira, acenda uma fogueira, que a conexão ainda fica mais forte para o Hashem. Como eu falei na aula de Brito, fogo é a essência da alma, né? E aí a conexão fica mais forte com toda essa grandeza, dessa luz primordial que vem através do Zohar, né? E isso corrige os erros das nossas almas. E como o Rav Shimon, ele tem essa essência de corrigir idolatria, isso pode também favorecer a nós na correção das idolatrias pequenas que temos ainda, ou que tivemos e ainda não foi limpo, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Não deixem de comemorar Lag BaOmer, dessa conexão maravilhosa. É costume do nosso povo passar a noite em vigília, não rezando, mas estudando Torá, né? Lendo Teilim, né? Então, junte com outras pessoas e faça. Se você quiser fazer sozinho também pode fazer. E que o Eterno aumente cada vez mais a força, o poder, a luz, a conexão espiritual e a limpeza de nossos corpos, nossas almas, e o conserto, o tikkun que todos nós precisamos fazer. Que isso seja facilitado. Eu quero que você deixe também um like aqui no vídeo, deixe um comentário acerca do assunto. É assim que a gente cresce. A gente cresce conversando um com o outro, discutindo a Torá, aprendendo, aumentando cada vez mais as conexões com as luzes que vêm do eterno de conhecimento. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitaot, kula tovim lekulam. Mahanai. Recebermos a árvore da vida. Estarmos prontos para conectarmos com a divindade. O nosso Criador, aquele que quer repousar a sua luz dentro de nós. Para isso precisamos preparar o vaso, o cli apropriado para o repouso da santidade de Deus. Um caminho de Teshuvá,
um retorno ao estado original de Adão, antes da queda. Preparação para Shavuot. Maranata.